15, 16, 17 e 18. Eu leio o 14, vocês leem o 15 e assim sucessivamente. Deus abençoe, obrigado. Até concluirmos, tá bom? Do 14 ao 18, eu leio o 14, vocês o 15 e assim sucessivamente. Vamos todos acompanhar aqui para a gente falar uma língua só. Tudo bem? Eu sei que a maioria não tomou café. Tem gente que não tem esse hábito de tomar café tão cedo assim. Misericórdia, né? Já estamos chegando no primeiro dia. Vamos lá, eu vou ler o 14, tudo bem? Agora, portanto, temei ao Senhor e serviu com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e do Egito, e servi de coração a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir, se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses do amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos. Vamos lá, no 3 de novo, todo mundo com aquela boca santa. 1, 2, 3. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora quem quereis servir, se as divindades às quais serviram os vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diante disso, o povo unânime respondeu: longe de nós abandonarmos Yahvé para servirmos outros deuses. O eterno nosso Deus É aquele que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão, que fez esses sinais portentosos diante dos nossos próprios olhos E nos guardou por todo. o caminho que percorremos e pregam todos os povos através dos quais passamos. E Yahvé pessoalmente expulsou de diante de nós todos os povos pagãos, bem como os amorreus que habitavam na terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. A partir do portanto, todo mundo junto comigo. 1, 2, 3. Portanto, Nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. pois Ele, É o nosso Deus. pois Ele É o nosso Deus. é o nosso Deus. Amém? Aleluia. Olha, o tema que Deus me deu para tratar com os irmãos nessa manhã é decida-se. Fala para quem está do seu lado, decida-se. Mas fala sério para ele, decida-se. Sabe quando a esposa está brava, o marido fala, se decide. Amém? Quem já viveu isso já? A esposa, decide aí, né? Com aquele carinho todo, aquele amor enorme. E você fala assim, preciso decidir urgente, não é verdade? Então, é nesse critério que eu quero ministrar o coração dos irmãos hoje, em mais ou menos meia hora. Decida-se, submeta-se, porque as nossas decisões, né? Tudo que a gente decide hoje vai refletir amanhã, amém? Eu estive ministrando essa semana em um lugar e eu preparei um pequeno texto para falar sobre isso. Quando cheguei em casa, fui aperfeiçoando não o mesmo tema, o mesmo texto, mas o mesmo sentido para falar ao coração dos irmãos hoje. Então, decida-se. E por que é tão importante se decidir, pastor? Porque as decisões de hoje constroem o legado de amanhã. Então, a história que você quer deixar amanhã, ela precisa começar a ser construída hoje. Amém? Sabe aquele cara que vai para a academia na expectativa de ficar forte? Amém? E aí ele vai, aí ele vê as outras pessoas fortes lá. Ele já fica meio murchinho, fala assim, nossa, eu nunca vou chegar ali, não é verdade? É o que acontece. Com 2 semanas, o que acontece? Ele para. Aí ele nunca mais vai. Por quê? A expectativa dele foi frustrada. E por que foi frustrada? Porque ele achava que seria fácil, né? Quem vai na academia que sabe, você malha, Wilson, e aí você puxa o ferro, você vai fazer bíceps, que homem gosta de fazer bíceps, aí ele faz assim na academia, fica desse tamanho assim. Você sai até assim, abaixo, assim, nossa, estou forte. Aí você toma um banho e ele puxa.
queremos resultados imediatos. Porém, se com um atleta é assim, você precisa investir tempo. Diga comigo, tempo. Esforço e vontade. Então nada será construído se você não investir tempo, se você não tiver esforço e nem vontade. Amém? Tudo na nossa vida custará tempo, esforço e vontade, porque as decisões de hoje constroem o legado de amanhã. Então, se você para com uma semana, você terá o corpo de uma semana. Se você para com um ano, você terá o corpo de um ano. Mas se você fizer durante toda a sua vida, o seu legado será lembrado, porque vai passar de um momento de apenas resultado, mas vai virar estilo de vida. As pessoas vão olhar e vão dizer: ele não está fazendo, ele é. Amém? Ele não está tentando ser, ele já é. Então, tudo aquilo que você deseja para amanhã, você precisa começar a construir quando? Hoje. Então eu tenho a impressão que em algumas áreas da nossa vida nós já estamos atrasados. Você compreende isso? Quando a turminha começa a chegar na idade de 30 anos, começa a bater um desespero. E quando chega aos 40, você faz uma revisão do que você fez dos 30 aos 40. E quando chega aos 40 e você não fez nada dos 30 aos 40, começa a bater o arrependimento e o desespero. Senhor, eu não fiz nada. Eu já estou com 40, o povo começa a morrer com 50. Não bate esse desespero? Sim ou não? Graças a Deus, hoje que a turma está indo mais longe, mas com 40 anos você começa a passar o resumo da sua vida e se arrepender de não ter começado aquele curso com 30, de não ter começado aquela faculdade com 30, de não ter começado o negócio com 30. E quando chega no 30, se arrepende de não ter feito com 20, quando a mãe falou para fazer. Então, tudo que eu quero colher amanhã, eu devo começar a plantar hoje. E a primeira decisão que eu tenho que tomar para a minha vida é escolher a quem eu estou servindo de verdade. Amém? Porque vejam só, o título de crente, o título de ser cristão, batizado nas águas, não significa que você está servindo a Deus, porque passamos o dia servindo mais outras coisas do que a Deus, né? Eu disse ao meu filho esses dias discipulando, e eu contei um exemplo para ele, preguei sobre isso na quarta-feira passada. Nós temos 24 horas no dia. Dessas 24 horas, quantas horas são dedicadas exclusivamente a Deus? Vocês compreendem o que eu estou dizendo? E aí pegamos dessas 24 horas e, se formos analisarmos de verdade, tem dias que nem 5 minutos são dedicados a Deus. Amém? Então, se você pegar 23 horas e 55 minutos para você e dar 5 minutos para Deus, eu diria: olha, alguém está dedicando alguma coisa para Deus. Mas estamos vivendo uma vida em que o entretenimento, os nossos problemas, as nossas lutas têm virado os nossos ídolos, e passamos manhã, tarde, noite, madrugada cultivando os nossos problemas, cultivando as nossas lutas, cultivando as nossas dores, e não ofertamos nem 5 minutos de verdade genuínos a Deus. Então é hora de escolher a quem estamos servindo. Estamos servindo o problema, estamos servindo a dor, estamos servindo a luta, estamos servindo a dívida, estamos servindo o desafio. Porém, Josué disse: eu e a minha casa decidimos hoje, nós serviremos ao Senhor, porque quem está em Deus tem todas as coisas. Então o desejo de Deus é dizer para nós que a nossa vida, ela é construída pelas decisões que tomamos. Então alguém que tem uma vida espiritual forte é alguém que dedica boa parte do seu tempo a Deus. Não tem como se manter ministrando, não tem como se manter pregando, não tem como se manter liderando sem dedicar boa parte do tempo a Deus. Agora, pastor, eu não tenho tempo de dedicar um tempo a Deus. Calma lá, vamos fazer as contas. Quantas horas você passa indo para o seu trabalho? Alguém pode abrir aqui para mim? Quantas horas você gasta para chegar ao seu trabalho, ao seu local de trabalho? 1h43. Mas alguém gostaria de... Quantas horas você gasta da sua casa para o seu trabalho? Mais ou menos? 1 hora. Então nós temos 1h, 1h43. Significa que 1h43
43 indo, 1h43 voltando, dá praticamente 3 horas. 3 horas e pouco, quase 4. 1 hora aí, 1h20, são 2 horas. O que vocês estão fazendo com essas 2 horas? Não precisam me responder. Mas eu estou dizendo que todos nós temos tempo. De alguma maneira, nós temos tempo para dedicar exclusivamente ao Senhor. Então, se você chega nos meus filhos, é muito difícil, a não ser quando eu tranco o meu quarto e eles vão lá e ficam querendo abrir, mas eu estou trancado, eu não abro, e eu faço isso diariamente, sempre que posso. É um momento de devoção e busca. Mas eu não tenho esse tempo todos os dias. Então, pastor, como que você faz? Mas eu vou a lugares que o meu percurso chega meia hora, 40 minutos nesse percurso. E nesse percurso, aquele tempo ele é exclusivamente de Deus. Onde você coloca um louvor e começa a falar, e começa a orar, e começa a chorar, e dizer: Deus fala comigo, Senhor fala comigo. E às vezes eu aumento o desafio e começo a orar em inglês. Eu já estou treinando inglês, eu estou falando com Deus, dizendo: se Deus não está me ouvindo em português, quem sabe Ele me ouça em inglês. Senhor, help me, Lord, save my soul. Então nós precisamos eleger tempos para o Senhor, criar momentos para estar com Deus. Amém? Quando a gente namorava, a gente pulava muro de escola, pulava o muro na casa da namorada, se encontrava pelo meio da rua, dava um perdido depois do culto e tinha tempo, porque estávamos apaixonados. Mas para o Senhor, o Salvador da nossa vida, deixamos de escanteio. Aí na hora do problema, nós dizemos: Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Mas eu lembro de um texto que Deus está dizendo muito claro para algumas pessoas que não vão para o céu: no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era crente. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca conheci vocês. Então a grande questão é: estamos em Deus porque o amamos, porque decidimos, ou estamos em Deus quando precisamos? Então as nossas decisões de hoje vão definir o nosso futuro. E a primeira coisa que Deus quer que você defina é sobre a sua vida espiritual. É sobre que Deus você está adorando. Você acredita? Às vezes até os nossos estudos tomam o lugar de Deus. A nossa carreira, a nossa vontade de vencer toma o lugar de Deus. Você compreende? Você já orou hoje? Não, mas já estudei 3 horas. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Deus, Ele está nos chamando para a coisa mais importante da nossa vida. Porque uma coisa é fazer as coisas sem Deus, outra coisa é fazer com a orientação do Espírito Santo. Amém? O Senhor olhar para você e dizer: faça do meu jeito. Faça do meu jeito. Eu tenho 3 provas essa semana. Digam comigo: 3 provas. 3 provas. Difíceis. Pode dizer difíceis, eu quero ser aqui motivado. Difíceis. Quase impossíveis. Direito penal, direito criminal e direito privado. Sei de alguma coisa, pastor? Sei o que eu estudei. Vou estudar daqui a pouco, vou de novo. Mas não vão me roubar o culto da manhã, não vão me roubar o culto da noite. Amanhã vou chegar 2 horas antes da minha aula e lá vou dizer: Senhor, eu estou estudando na segunda, na terça, no sábado de noite, no domingo de tarde, e hoje cheguei 2 horas mais cedo. Vou revisar toda a matéria porque eu sou o responsável. Mas o caminho de casa para a faculdade é caminho de oração. A volta para casa é volta de oração, porque sem Deus eu não vou chegar a lugar nenhum. O que Deus está dizendo? Eu quero a prioridade na sua vida. Vocês compreendem isso? Deus quer prioridade. Amém? Nós honramos a nossa vida social quando nós honramos a Deus. Se nós não honramos a Deus com as nossas escolhas, dificilmente Deus nos honrará. Amém? Isso é muito poderoso. Então escute: a vida, ela é construída por decisões. E não é o que a gente sente que define o nosso futuro, é o que a gente decide. Você já sentiu que você nasceu para ser rico? Quem é que sente isso? Irmãos, eu posso até morrer pobre, mas eu sinto assim uma coisa. Tem lugares que eu vou que eu digo assim: não, eu sou daqui. Eu sou daqui, não tem moleza. Amém? Amém? Eu vou levar as pessoas no aeroporto, e aí quando eles entram lá no setor de embarque, eles acham que eu fui embora para casa. Não, aí eu vou no Starbucks tomar um café. Aí eu tomo aquele café naquele ambiente e falo assim: esse é meu ambiente, eu sou daqui. Eu nasci para isso aqui. Eu pego o carro na hora de ir embora, ao invés de virar para a esquerda para pegar o contorno voltando para a cidade de Tiradentes, né, para o Lodebar, eu viro para a direita. E aí eu vou lá no final do terminal 3, onde estão aqueles aviões enormes de voo internacional, e eu vou liberando para ele: é dali que eu sou. Não é a hora ainda, mas eu nasci para viver isso. Eu nasci para viver o extraordinário. Mas veja só, você sente e não desfruta nada. Então essas decisões não é sobre o que você sente, porque o que você sente não define. Agora o que você
nome disso é responsabilidade. Mas quem disse que para passos de fé a conta fecha? Nem sempre a conta fecha. Amém? Amém? Amém ou não amém? Amém. Muito bem. Deixa eu convidar 2 homens para virem aqui até mim, no altar onde eu estou. 2 homens, rapidinho. Eu queria que 2 homens subissem aqui onde eu estou. Rápido, mas você tem que correr do seu lugar e vem rápido. Subiu, chegou, voltou. Vamos lá, rapidinho. O mais rápido possível, o caminho mais breve. 2 já vieram, pode descer. Subiu, já desce. Foi só para treinar a coluna. Eu quero mais 2 homens aqui para chegar perto de mim. O mais breve possível. Vamos lá, o mais rápido possível. O caminho mais rápido que você achar, você pode vir até mim. Vem mais, gente, pode vir mais. 2 já vieram, muito bem, foram treinados. Agora desçam. Deus abençoe, obrigado por vocês. Quem vem aqui para o caminho mais rápido até mim? Aqui. Sabe qual é o nome disso aqui? Fé. Não tem degrau. Ali é o caminho mais fácil. Degrau, bonitinho, socialmente aceitável. Agora aqui, pula de novo. Faz o que você fez de novo. Irmão, antes já pulou, vem aqui também. Irmão, antes vem na fé. Poucas ideias. Ele já tem mais fé que o Elcio. Mas escuta, o Elcio veio, botou só o primeiro pé. Põe de novo o pé que você botou. Aí ele não aguentou, ele viu que ele não ia tentar subir. O que ele fez? Ele estendeu a mão. Quem garante que eu ia estender a mão para ele? O nome disso é fé. Deus vai honrar você quando você botar o pé e não tiver degrau. Você vai colocar o pé, o degrau vai aparecer. E se não aparecer degrau, a mão de Deus estará disponível para dizer: filho, pode ir que eu estou contigo. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado a todos. Aplauda o Senhor Jesus. Então não é sentir, meus irmãos. É quando a oportunidade chegar, mete o pé, que o degrau vai aparecer de baixo. O nome disso é fé. Amém? Amém? Ah, pastor, eu fiz as contas, não deu. Não vai dar nunca. Se você já reformou o seu banheiro e depois você fez as contas, você fala assim: como que eu arrumei esse dinheiro? Se você comprou seu apartamento, sua moto, seu carro, você, como que eu arrumei esse dinheiro? Eu não tive coragem, né, filho? A gente não teve coragem de somar ainda a reforma da nossa casa. E está aqui no banco de nota. Porque quando eu somar, já está paga, já está feita. Eu paguei 10 vezes para o Beto, mas quando somar, eu vou falar assim: de onde veio esse dinheiro? Será que foi algum político que mandou? Não, é o Senhor que cuida de nós. Mas o que Deus quer? Ousadia. Tem que ter ousadia, irmãos. Nem sempre o caminho mais fácil, o caminho socialmente bem feitinho, bonitinho, é o caminho que você faz todo dia. Deus quer um caminho novo para você, amém? Esse diante de ti pôs uma porta aberta que ninguém a pode fechar. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Por quê? Porque Deus trabalha com decisões. Diga: Deus trabalha com decisões. Muitas pessoas querem colher um futuro diferente, mas continuam plantando as mesmas sementes. Não. Você não vai colher nada diferente. O reino de Deus avança por homens e mulheres que decidiram. Pessoas que decidiram morrer pelo reino. Pessoas que decidiram interromper suas carreiras pelo reino. Pessoas que decidiram largar uma vida rica. Quantas pessoas da antiguidade, eles decidiram, da Idade Média e para a Idade Contemporânea, eles decidiram traduzir a Bíblia, colocaram suas vidas em riscos, foram mortas. Porque fizeram uma coisa dessa para que o reino de Deus avançasse. Alguém avança debaixo de decisão. Agora eu quero que você aprenda uma coisa: se o reino de Deus avança por homens e mulheres que decidiram, o inferno avança onde há indecisão. O inferno avança onde há indecisão. Todo lugar que tem dúvida é um terreno fértil para Satanás trabalhar. O que você acha? O que você acha, irmãos? Ninguém vai apoiar você não. Você compreende? Se Deus falou com você, se Deus te deu a visão, o que nós estamos vendo do ano da visão aqui? O que o Senhor está falando aqui do ano da promessa? Escreve a visão. A visão é um problema teu, uma revelação que Deus te deu. Amém? Amém ou não? Amém. Você sabe onde você vai chegar. E se você me contar, eu vou atualizar a tua vida para ele não chega. É verdade ou não é? Se eu falar para você assim: irmãos, daqui 3 anos eu quero estar encostando aqui na porta dessa igreja com uma... Fala um carro aí daqueles violentos. BMW já está falindo. Vai falar outra coisa. Um Volvo, o carro mais seguro do mundo. Aí alguém vai dizer assim: das duas, ou ele vai voltar para a política, ou ele vai fazer coisa errada, ou eu não sei o que vai acontecer. Primeiro a gente vai mentir as pessoas, mas nunca vamos acreditar no que elas estão dizendo. Mas tem uma notícia boa para você: ninguém precisa acreditar, porque o Senhor falou e Ele vai cumprir na sua vida. O que você tem que fazer? Decidir viver o extraordinário. Eu decido viver o extraordinário de Deus na minha vida, porque o inferno gosta de lugar de indecisão. Será? Parece aquele vídeo, né? Será nada? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é meu pastor. E não é que não vai faltar, eu já não tenho falta de agora, porque quem tem Deus tem tudo na sua vida. Então o reino de Deus avança por pessoas decididas.
que é a vocação principal da sua vida, mas você precisa decidir. Quem decide pelo altar, vive no altar. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Então, Josué está preocupado com isso. O povo está cada um pensando numa coisa, mas Josué falou assim: peraí, gente, do outro lado do rio tem um monte de deuses. Então não é de hoje que se briga contra essa questão. Do outro lado do rio tem um monte de deuses. Vocês, olha como Josué é doido. Falar para mais de 6 milhões de pessoas: vocês decidem o que vocês quiserem, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Aí o povo olhou e viu que o assunto era sério, virou para Josué: Deus nos livre de abandonar Yahvé, nós seguiremos com Jeová, porque Ele nos expulsou e nos tirou da terra dos egípcios, Ele matou o faraó. Amém? Louvado seja Deus, decida-se pelo Senhor. Todos os planos da nossa vida são segunda opção, mas o primeiro plano, o primeiro chamado, a primeira resposta é o Senhor. Se o Senhor não for, eu não vou. Não adianta mandar anjo, arcanjo, querubim, eu só vou se o Senhor for comigo. Amém? Então esse é o desejo de Deus. Diga aleluia. Josué chegou no final da sua caminhada, ele confrontou o povo, ele disse: escolham, vocês têm que escolher. Por quê, pastor? Porque no reino de Deus não existe neutralidade. Sabe aquela pessoa que é neutra? Eu detesto gente neutra, porque gente neutra está em dúvida, não quer responder para não ofender ninguém. Então você fala assim: você é de direita ou de esquerda? Eu não vou falar nada, tá? Isso é só uma suposição. Você é de direita ou de esquerda? Pastor João, a gente precisa criar uma corrente que una os dois lados. Como é que o crente vai unir quem gosta de aborto e quem odeia o aborto? Não, presta atenção. Você é crente ou não? Presta atenção. Não é que eu sou crente, mas assim, eu acho que as religiões devem conversar. Conversar, a gente conversa com todo mundo, mas só o Senhor é Deus. Todo neutrão é um problema. Todo neutrão é alguém que não se decide e ainda leva o outro para o buraco. Fala para quem está dizendo: você é neutrão, mano? Você pode se decidir: pastor, hoje eu estou dentro, hoje eu estou fora. Agora, neutro, a verdade é relativa, né, pastor? Não, a verdade não é relativa, a verdade ela é absoluta. Que verdade é essa? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é nisso que eu creio e é nessa que eu vou apostar, no Senhor. Você compreende? Então o reino de Deus não trabalha com neutralidade. Eu sou neutro. Não. Você sabe que você é alguma coisa, você precisa declarar. Mas quando eu quero agradar mais as pessoas do que posicionar aquilo que Deus colocou na minha vida, o que acontece? Eu me desagrado e não cresço nada no reino de Deus. Então o reino de Deus, conforme eu preguei, o pastor Mike pregou domingo passado, está cheio de pessoas apáticas, que é uma geração que nem chora e nem dança, para ele tanto faz. Se a igreja abrir, glória a Deus; se fechar, graças a Deus. Vocês compreendem isso? Pessoas neutras não são pessoas de confiança. Todos temos uma revelação e todos temos uma visão dentro de nós, e nós precisamos expressar essa visão. Isso eu creio, isso eu não creio. Acabou. E se o outro não gostar, o problema dele. Mas nós não podemos habitar no terreno da neutralidade, porque a neutralidade é um terreno fértil para o inimigo plantar dúvidas no nosso coração, porque o inferno avança onde há indecisão. Toda indecisão é uma decisão disfarçada. Isso é o problema. Toda indecisão é uma decisão disfarçada. O que o senhor acha, pastor Mike? Aí o pastor Mike, para não me desagradar, fala o que eu quero ouvir. Ou então diz: olha, eu não entendo muito sobre isso, você vai lá e resolve. Indecisão é uma decisão disfarçada. Já decidi. Se eu falar ele não vai concordar mesmo, dane-se. Mas nós precisamos decidir. Fala para quem está, sei lá: decida-se. Decida-se. Porque no reino de Deus não há neutralidade. Amém? No reino de Deus não há neutralidade. Ele diz: ou vocês vão servir a Deus ou vão servir outra coisa. Decida-se em nome de Jesus hoje guardar o seu coração. Amém? Olha o que Provérbios 4:23 vai dizer: sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração. Quem ganha o coração de um líder, ganha a sua influência. Antes de perdermos o altar, perdemos o coração. O coração é o centro das decisões. Então aqui existem verdades dentro de nós que a gente às vezes não tem coragem de falar para as pessoas. E nessas decisões é onde Deus vai honrar ou não você. Nós precisamos decidir. Diga glória a Deus. Tem um exemplo aqui muito legal. Uma árvore cai para o lado que foi inclinada durante anos. Assim também é a vida espiritual. Quando você vê uma árvore caída para cá, 10 anos, olha uma árvore na rua, 10 anos assim. Quando ela apodrecer, qual a chance dela cair para cá? Ela vai cair para onde? Um crente fraco, medíocre, mediano, que não cresce, que não desenvolve, que não prospera, que só vive assim, para que lado ele cai? Sempre para o lado do mundo, da fraqueza, e nunca para o lado da espiritualidade. Então preste atenção para onde a sua vida está pendendo.
Para onde a sua vida espiritual está pendendo? Para onde a sua vida espiritual estiver pendendo, é onde está o seu coração. Não existe o coração para um lado e a vida para o outro. O coração, a vida está inclinada para o lado que o coração está inclinado. Entende isso? Então a vida espiritual é desse jeito. Ninguém vai se desviar de repente. As pessoas começam a se desviar 8, 9 anos antes dela declarar que está desviada. Começa a vir para a igreja sem prazer. Começa a vir para a igreja sem alegria. Começa a botar a culpa do seu fracasso em Deus. Quantos fracassados na igreja botando a culpa em Deus? Mas não levanta cedo do escudo, não faz nada. E vão botar a culpa em Deus do fracasso. Vão botar a culpa em Deus do fracasso. Irmãos, quando você acorda de manhã, as mesmas chances que eu tenho são as chances que você tem. A pergunta é o que você está fazendo com essa chance. Existe aquele que acorda às 7 da manhã e fica no TikTok até meio-dia, e existe aquele que acorda às 7 da manhã e meio-dia já fez 2 cursos, já está na metade da jornada do trabalho. Você decide o que você faz. Agora, na hora de colher, meu irmão, não reclama não, porque Deus é fiel. Diga comigo, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus deixa você plantar o que você quiser, mas Ele é tão fiel que só deixa você colher o que você plantou. Deus não tem problema com o que você planta. É aí que está a coisa. Senhor, eu vou plantar veneno. Eu vou plantar veneno. O Senhor não está vendo isso? Não estou vendo, planta veneno. Senhor, eu vou plantar barras bravas. O Senhor não está vendo? Estou vendo, planta essas barras bravas. Aí tem alguém que diz assim: eu vou plantar azeitonas. Eu vou plantar melancia. Na hora da colheita, Deus é muito fiel. Quem plantou melancia, só colhe melancia. Quem plantou barras bravas, vão colher barras bravas. Então Deus deixa você plantar o que você quiser, mas a sua fidelidade, Ele só vai deixar você colher aquilo que você plantou. Então, quando nós fazemos um exame da nossa vida, nós não estamos colhendo nada que alguém tenha plantado, não. Nós estamos colhendo os frutos daquilo que nós plantamos. Ah, pastor, todo mundo se mete na minha vida, porque você nunca colocou limite. Eu tenho refletido muito sobre isso esses dias. Quando a gente não põe limite, todo mundo vai cuidar da tua vida. Quando a gente não põe limite, todo mundo vai para cima com você. E aí, eu estudando sobre esse assunto, eu cheguei a uma belíssima de uma conclusão. Quando você cerca a sua vida, é como o arame farpado. Quem tem coragem de morder o arame farpado? Quem tem coragem? Dá uma mordida bem gostosa do arame farpado. Quando você põe limite, as pessoas começam a amargar, começam a ficar bravas com você, porque agora eles não acessam mais o seu território. Quem sabe Deus não está dizendo para você: coloque limites na sua vida, coloque limites em coisas que você deveria colocar. Faz tempo que estão roubando a bênção de Deus e o reino de Deus de você. Por isso a nossa vida está apática, porque todo mundo tem acesso, todo mundo manda, todo mundo fala, todo mundo direciona. Amém? Eleja alguém para direcionar a sua vida, que seja um profeta de Deus ou um de Deus. Alguém que dirige, que ora, que sopra a sua vida. Mas estamos ouvindo os profetas da internet, estamos ouvindo todo mundo, menos quem a gente tem que ouvir. E por isso decidimos errado, porque quem não tem um mentor, quem não tem um orientador, vai decidir errado. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Então preste atenção, ninguém desvia de repente. Então hoje Deus pergunta: o que está ocupando o teu coração? O que está roubando a sua paixão por Jesus? O que está roubando a sua paixão por Jesus? Hoje o Senhor está dizendo que Ele quer reacender os nossos corações, mas nós precisamos decidir. Diga: eu preciso decidir. E uma das decisões que Deus espera é manter a paixão acesa. Diga: eu preciso manter a minha paixão acesa. Amém? Quem aqui, pelo menos uma vez na vida, já pensou em parar? Quem é que pensa em parar dia sim, dia não? Quem é que pensa em parar todo dia? Mas no final das contas, qual é a decisão? Eu vou manter a minha chama acesa pelo Senhor. Amém? É como Josué e toda a turma disse: longe de nós esteja deixar o nosso Deus. Amém? Dia sim, dia não, e dia também nós pensamos em parar. É verdade ou não é? Mas o Senhor está conosco, e o seu Espírito nos convence que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então você precisa ser fervoroso. Diga: fervoroso. O problema da vida é você fervoroso. Amém? Sabe, nós precisamos compreender que Deus espera que nós creiamos nele. Creiamos. Mas em 90% dos casos a gente duvida de Deus. Amém? É ou não? E como que a gente duvida de Deus? Por exemplo, nós colocamos as causas na mão do Senhor. Com meia hora a gente tira. Deixa eu dar meus pulos aqui, porque sei não qual é que é de Deus. Você já fez isso? Você botou a causa na mão de Deus. O Senhor precisa de um sinal hoje. Até hoje à noite, o sinal vai vir. O que você faz? Você começa a convocar o sinal. Senhor, olha, se for para mim comprar isso, eu vou consultar aqui, eu terei crédito para isso. Aí você consultou, não tem crédito. Qual é a resposta de Deus? Não. O que você faz?
Vou ligar aqui para o meu pai. Se ele tiver, porque Deus está aprovando. Vocês entendem isso? Nós não temos aquele feeling de quando Deus fala sim, de quando Deus fala não, e a gente está sempre provocando alguma coisa para não depender de Deus. E viver com o coração fervoroso é dependendo de Deus, amém? Não tem uma aparência de fogo, mas alguém que já está gelado por fora. Deus quer que a gente queime, Deus quer que a gente ferva, e na hora certa Deus quer que a gente libere a palavra, amém? Principalmente quando tudo vai mal, principalmente quando tudo está ruim, Deus quer que a gente libere a palavra. Jó já tinha perdido tudo, Jó já tinha perdido o filho, Jó não tinha mais nada. A mulher chegou para Jó e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó olha para sua esposa e poderia dizer: você tem razão, que Deus é esse? A gente tinha tudo, agora ele me tirou tudo, não me explicou nada, estamos na miséria, só me sobrou um caco. Mas ele olha para a mulher e ele diz: eu tenho uma aliança com essa mulher, mas antes de eu ter uma aliança com ela, eu tenho uma aliança com Deus. Mulher, você está falando como uma louca, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, e o nome dele é Iavé, e ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Isso é coração fervoroso, com o pé na cova, dizendo: eu acredito no Senhor, se viver, viverei para a sua glória, mas se morrer, o verei em sua glória. Amém? Então chega de apatia espiritual, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e você vê que as pessoas não desenvolvem espiritualmente. E não é diabo, não é problema, não é enfermidade, é decisão. Eu decido não sofrer pelo ministério. É o desejo de Deus. Eu decido não sofrer pela minha casa. É o desejo de Deus. Eu decido não sofrer pelos meus irmãos. É o desejo de Deus? Não é. Nós precisamos decidir sofrer, irmãos. Inclusive, sofrer pela nossa casa, sofrer pela nossa família, sofrer pela esposa, sofrer pelos filhos. Vocês compreendem? Existem momentos que Deus quer que a gente decida sofrer. Josué decidiu sofrer. Ele não perguntou se o filho dele era crente. Ele não perguntou se a mulher dele estava junto no ministério. Ele não perguntou nada. Ele só disse assim: ó, vocês têm que saber uma coisa. Decide quem vocês vão servir. Agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem horas que você vai precisar se levantar. Amém? Amém. Se seus filhos não são crentes, problema deles. Mas na sua casa o altar é só do Senhor. O altar da sua casa é só do Senhor. Qualquer coisa que eu achar dentro da minha casa que fizer referência a outros deuses, eu vou quebrar, eu vou jogar fora, eu vou jogar no lixo, eu vou queimar, porque na minha casa há uma decisão: aqui nós servimos ao Senhor. Vocês compreendem isso? Não importa qual a religião que meus filhos vão escolher para a vida deles, elas serão praticadas da porta para fora, mas na minha casa nós serviremos ao Senhor. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou dizendo que na minha casa, querendo ou sem querer, vão servir o meu Deus. Foi isso que Josué disse. Então nós precisamos decidir sofrer por isso. E quando você é afrontado, engula a afronta e faça valer sua palavra. Nesta casa serviremos ao Senhor. Nesta casa serviremos ao Senhor. Vocês compreendem isso? Nós precisamos decidir isso para nossas vidas, para não sermos apáticos. Então precisamos manter a chama acesa. Aleluia. Deus não procura aparência, Deus procura paixão. Amém? Deus procura paixão. Você pode ser um crente fraco, ter problemas sem tamanho, mas Deus não quer pessoas perfeitas, Ele quer pessoas apaixonadas. Amém? Apaixonadas pelo Senhor. Quer ver um exemplo mais poderoso? O carvão. Você acende o carvão, dá um trabalho desgramado para acender o carvão, né? Dá ou não dá? Enquanto você não pegar um esquema de acender uma churrasqueira, a vergonha é garantida. Eu me lembro quanta vergonha eu já passei para acender a churrasqueira. Botar óleo no pão, amassar o pão, amassar o papel do próprio carvão, jogar álcool. Só faltei botar azeite ungido e falar: em nome de Jesus, os irmãos estão chegando. E a coisa não acontecia. Você é humilhado para acender o carvão, é ou não é? E eu estava comparando isso com a vida dos ministros, pastor Maio. A gente é humilhado para acender o coração de um crente na igreja. Sofre, segue o sovaco fedendo, é um sofrimento, jejua pelo miserável, ora pelo miserável, manda mensagem, ele não responde, e quando
Não é verdade? Então, meu irmão, para de ser um carvão perturbado. Fala para quem está do seu lado, isso é carvão ou brasa? Porque tem gente que você tem que passar a vida inteira assim, ó. Vamos para a igreja? Acompanha. Vamos na célula? Para de ser perturbado, irmão. Seja aceso pelo poder do sangue de Jesus. Decida ser brasa. Você vai continuar tendo problema. O diabo não vai arredar o pé. O diabo não vai arredar o pé. Você em casa ou na igreja. Mas eu sei de uma coisa: que quem tiver de pé no Senhor, a Bíblia diz que a força do inferno, a porta do inferno, não prevalecerá. Não prevalecerá. Mas você tem que estar de pé. Amém? Amém. Estou concluindo. Então decida-se, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, voltar para o secreto, que é um lugar que você não deveria ter saído. Volte para o secreto. Volte a falar com Deus em secreto. Volte a se apaixonar pelo Senhor, porque Deus não vai deixar acontecer aquilo que você sonha, enquanto você não fizer acontecer aquilo que Deus sonhou para você. Quer que eu repita? Deus não vai deixar acontecer aquilo que você sonha, enquanto você não viveu o que Deus sonhou para você. Então eu tenho uma sugestão para você hoje, às 11h31. Faz um voto com Deus, diz: Senhor, eu vou me submeter à sua vontade. Eu vou me submeter, Senhor. Eu quero viver coisas que meu coração está pedindo, mas não se concretizam. Então, Senhor, por favor, eu vou me submeter à tua vontade. Eu glorificarei o teu nome, eu entregarei minha vida para o teu reino, eu entregarei meu trabalho, minha profissão, eu entregarei tudo ao Senhor, tudo ao Senhor. Amém? Tudo ao Senhor. Você precisa fazer voto, precisa falar com Deus. A gente perdeu esse negócio de fazer voto, de fazer propósito com o Senhor. Senhor, eu estou aqui, eu abro mão de tudo, Senhor. Eu estou na tua presença. Então, paixão por Jesus não é emoção, é prioridade. Diga prioridade. 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 Mas, pastor, para mostrar minha paixão por Jesus, eu tenho que estar na igreja? É o mínimo. Você tem que estar envolvido com gente que não gosta de você, e você precisa exercer o amor. Isso é paixão por Jesus. Em casa é fácil. Sem falar com ninguém é fácil. Tem mensagem que eu recebo que eu me arrepio. Eu falo: não é possível. Bora resolver. Amém ou não? Amém ou não? A gente tem uma cultura aqui que na segunda-feira é descanso pastoral. Eu recebo mais mensagem para resolver problema na segunda do que na terça para frente. É Deus falando para mim: ó, respira e se vira. Você pediu paciência, eu estou provando a sua. Amém? Vocês viram um vídeo que eu gravei batendo na porta, depois de responder 50 batizados? Deus quer que a gente volte a ser apaixonado por Jesus, ter Jesus como prioridade. Se Deus permitiu você ver o problema, não é para o pastor resolver, é para você resolver. Quando as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, eu percebi que aquele ventilador está queimado agora. Verdade, Deus acabou de falar para você, resolve. Tudo que Deus permite você ver na sua casa, na sua família, aí no ministério, é para você resolver, não é para outra pessoa. Se Deus permitiu você ver, é para você resolver. Se Deus permitiu você enxergar, é para você agir. Percebi que está faltando isso. Não, se Deus te revelou, investe, vai lá e faz. Chegou na casa de alguém, se sentiu incomodado que está faltando alguma coisa, vai lá e compra. Se você viu, Deus quer que você resolva. Ah, vou falar com o pastor para tirar uma oferta. Pastor, você falou, Deus falou com você, se vira. Foi para você que Deus revelou? Vai lá e resolve em nome do Senhor Jesus. Amém? Ah, pastor, cheguei numa casa, vem cá, não tem geladeira. O que o senhor acha? Eu não acho nada. Deus mostrou para você, vai lá e compra. Entendeu? Deus falou contigo, não fala para quem está do seu lado. Deus está falando com você. Deixa o pastor em paz. Amém? Então, quando Deus fizer tudo que Ele fica de pé, por favor, para me ensinar. Quando Deus fizer tudo que Ele fizer na sua vida, diga comigo: quando Deus fizer tudo que Ele vai fazer na minha vida, eu vou decidir viver com simplicidade. É aí que está o grande desafio de você. Porque Deus fará você grande. Amém? Amém? Deixa eu vir lá de cá. Deus fará você grande. Deus fará você grande. Deus fará você grande. Deus fará você grande. Mas quando Deus fizer isso, decida-se viver com simplicidade. Quando todos os seus filhos estiverem formados, decida-se viver com simplicidade. Quando Deus entregar o sonho das suas vidas nas suas mãos, decida-se viver com simplicidade. Diga glória a Deus. Porque grandes homens e mulheres de Deus geralmente são simples.
Diga simples. Simples. Diga mais uma vez, simples. Simples. Você sabe qual é o terror de alguns amigos meus? Por que que o Senhor voltou para a cidade de Tiradentes? Deus já tinha te levado. Deus já tinha te levado para longe. O Senhor voltou para Tiradentes? Não, não voltei. Não é sobre geografia, é sobre propósito. Eu não voltei para uma geografia, eu voltei para um lugar com propósito. Escute. Quando Deus quiser o que tiver que fazer na sua vida, decida-se viver com simplicidade. Simplicidade. Quando o Senhor falou para mim voltar para cá, e eu fiz prova de Deus junto com a minha esposa, eu disse, e eu estava olhando números, tá, gente? Eu estava olhando só números. Eu gastando quase 2.000 reais de gasolina. Eu falei para minha esposa, a gente vai voltar para Rio Grande. O Senhor falou no meu coração para a gente voltar para Rio Grande. Eu quero me dedicar ainda mais à igreja. Aí a minha esposa, mulher, sabe? Tem que falar com Deus. Fazer o propósito. Se o Senhor, foi muito engraçado que dessa vez, geralmente a mulher ganha, mas dessa vez ela perdeu. Ela falou assim, vamos fazer um propósito com Deus. E isso era novembro. Vamos fazer um propósito com Deus. Se tiver qualquer problema lá no aluguel da casa, aí a gente volta. Detalhe, 4 anos alugado para uma das nossas filhas aqui. Nunca atrasou o aluguel por um dia. Nunca atrasou uma conta de água. Nunca atrasou uma conta de luz. Então a pastora estava segura. Eu falei, isso mesmo. Se der alguma coisa errada, a gente volta. Ela disse, não vai dar nada, já estamos 4 anos. Isso foi no final de novembro. Preguei no culto aqui, o fogo caiu no domingo, profeta. Dezembro, 1h chega uma mensagem. Pai, pai. 1h tem que abrir. Pai, abri a mensagem. Então, nós estamos entregando a casa. Eu falei, barulho. Aí no outro dia eu estou levando a pastora do trabalho. Lembra do propósito de Deus que você fez 15 dias atrás? Na casa lá? A gente vai matar pau branco. Como assim? Aconteceu alguma coisa? Aí meu marido vai ver a casa mês que vem. Ou seja, Deus, Ele empurra a gente para o propósito. Então, você não sai de certos ambientes que você quer. Mas Deus quer que você permaneça simples. Simples. Irmãos, eu convivo com muitos pastores, tem pastores com uma garagem com 10 crentes, que ninguém mais acessa ao pastor. Fala com o meu obreiro, fala com o meu obreiro, fala com o fulano, ninguém mais acessa. Quando a bênção de Deus chegar na sua vida, continue sendo acessível. As pessoas devem continuar chegando até perto de você, porque Eliseu era acessível, Jesus era acessível, e o reino de Deus não combina com soberba. Então, às vezes, Deus não entregou ainda aquilo que nós sonhamos, porque Ele conhece a soberba do nosso coração. Tem gente que compra um sofá e aí já começa a amaldiçoar todos os vizinhos. Ou então começa a chamar a pessoa que ele nunca chamou em casa, só para dizer, ó. Está vendo? Deus quer te dar além de um sofá. Deus quer te dar uma mentalidade nova. Deus quer construir algo poderoso na sua vida. O reino de Deus não combina com soberba. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Então Deus quer que a gente acorde, sejamos maduros e guardemos no nosso coração. Amém? Então decida-se hoje, meu irmão. Eu sei que essa palavra você pode aplicar em várias áreas da sua vida. Mas a primeira coisa que eu quero que fique gravado no seu coração: decida-se pelo Senhor. Decida-se ser apaixonado por Deus. Decida-se queimar pelo Senhor. Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Se você tiver só 3 horas livres no seu dia e você tiver que fazer um monte de coisa, separe dessas 3 horas 1h30 para o Senhor. Eu falei da prova, eu vou repetir a mesma coisa. Se eu tiver 3 horas livres, vou estudar 1h30, mas 1h30 será de Deus. Porque se o Senhor não me der saúde, eu não vou aprender nada. Prioridade, a gente precisa saber disso. A gente precisa compreender essas coisas. Quando o Senhor é prioridade, o que você tem que fazer? Fazer a sua parte. Para para cancelar, só faz sua parte, meu irmão. Porque Deus não abençoa vagabundo, bem? Aí eu chego lá na hora da prova e falo assim: Espírito Santo de Deus, orei 3 horas ontem, mas não abri uma folha de caderno. Me revela essa questão agora, Senhor. Aí vem o anjo com a folha. Você crê nisso? Não, isso é roubo. Imagina você fazendo uma prova, o anjo vem com a folha e te dá as respostas. Ele está ajudando você, está roubando os outros. Agora, se você estudar, a Bíblia diz uma coisa poderosa. E aí você pode reivindicar na hora de começar a fazer suas provas. Senhor, eu estudei, e a sua palavra diz que o teu Espírito me fará lembrar.
Nós temos todas as garantias para não precisarmos sermos infiéis e negociar no tempo de luz. E aqui eu fecho. Charles Spurgeon, quando acordava de manhã, ele olhava para um lado, olhava para o outro e falava assim: gente, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que se eu não orar umas 4 horas, não vai dar para me resolver. Amém? Amém? E a gente já acorda louco, atrasado. Você sabe o que é isso? Que homem doido é esse, gente? Esse é o mesmo homem que enfrentou Karl Marx cara a cara na Inglaterra até o dia da sua morte. Enquanto Karl Marx estava pregando sobre a luta de classes e uma grande revolução, ele continuava dizendo: Jesus é o Senhor. A única mudança na vida do ser humano é se render a Cristo, é se render a Jesus, é se render ao Evangelho. Então ele acordava e dizia: eu estou tão ocupado hoje, eu tenho tanta coisa para fazer, que se eu não orar umas 4 horas eu não vou conseguir fazer. O que Deus está dizendo para nós? Ocupe-se com as coisas de Deus e Deus cuidará das suas coisas. O que você acha que vai fazer em 3 anos, você vai fazer em 1, se você dedicar a sua vida a Deus. Escute o que eu estou te dizendo: coisas que você quer colher para 3 anos, você vai colher em 1, se você entregar isso na mão de Deus. E é chegar nesse tempo na sua vida, em nome de Jesus. Haverá colheita programada para 6 anos, que virá em 2, para a glória de Deus na sua vida. Amém? Quando você receber, não se esqueça da igreja, não se esqueça de Jesus e não se esqueça dos seus irmãos, porque a colheita vai ser muito grande. Amém? Põe a mão no teu coração. Pai Celestial, quero te dar graças, quero te dar louvor, agradecer ao Senhor pela vida dos teus filhos, pela vida dos teus irmãos, Senhor. Que nós possamos tomar hoje a maior de todas as decisões. Eu e minha casa seremos apaixonados pelo Senhor, queimaremos por almas, queimaremos pelo Evangelho, porque nós sabemos que quando nos ocupamos do reino, o reino se ocupa de cuidar de nós, da nossa casa e da nossa família. Senhor, abençoa a semana desses meus irmãos, que domingo que vem, Senhor, eles estejam ansiosos pelo culto, para contarem os milagres que irão acontecer esta semana, porque esta semana será uma semana de resultados, será uma semana de vitórias na vida da tua igreja. Aqueles que estão fazendo votos, aqueles que estão fazendo propósitos, Senhor, atende, Senhor, a oração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém.